Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente e hoje eu vou falar sobre Pecadores, Sinners, um filme dirigido por Ryan Coogler, que fez o Pantera Negra da Marvel, né, e o Creed, que era um spin-off lá da série Rock. E o filme é estrelado pelo Michael B. Jordan, que é um excelente ator, e aqui ele faz um papel duplo, irmãos gêmeos, então ele tá sempre dividindo a tela aí várias vezes com ele mesmo. O filme foi lançado aí recentemente, está recebendo excelentes críticas. Eu fui assistir sem grandes expectativas, né? Porque geralmente quando muita gente fala bem de um filme, tem alguma coisa errada. Aí depois eu comecei a ver algumas críticas negativas e tal. Então, assim, o que eu achei do filme? Primeiro, assim, a história é bem interessante. Ele tem uma ambientação muito boa, ele se passa lá na época da escravidão, depois que os escravos foram recém-libertados, né? Então eles são segregados, né? São perseguidos, né? Ku Klux Klan, aquele preconceito, o racismo. Então o filme vai abordando essas questões de forma periférica, né? Que ele mostra esses dois irmãos gêmeos que voltam para uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, no Mississippi, né? Onde o racismo lá é exacerbado, é a terra natal do blues, e eles querem abrir um bar de blues. E eles vêm lá de Chicago, eles trabalharam com Al Capone, eles lutaram na Primeira Guerra Mundial, então eles são mostrados no filme como dois caras assim, descolados, né? Espertos, tal, violentos, inclusive. Tem várias cenas que mostram isso, né? Pra deixar claro, assim, como eles são duas pessoas bravas, né? E eles vão ali tentando, primeiro comprar um local para fazer esse bar deles de blues, e depois arregimentando pessoas ali para tocar. O primeiro deles é o sobrinho, né, que toca muito bem, é filho de um pastor, tal, então tem um pouco desses conflitos entre religião, música, né, coisa do demônio, não sei o quê. E outras pessoas aí que são cantores, né, que são pessoas do blues, para ir tocar nesse bar deles e pessoas também para fazer comida, etc. Né? A intenção deles é montar esse bar, ganhar dinheiro e ficar ali. E assim vai. O filme ele tem uma, como chamam os americanos, slow burn, né? Ele vai queimando devagar. Então assim, ele tem uma história bem caprichada, ele vai mostrando os personagens, muitos diálogos, muita exposição, muita interação entre os personagens, e assim vai, até o momento que eles vão lá começar a abrir o bar, né? E aí tudo bem, é uma história interessante, os personagens são ricos e bem construídos, dá pra você se inserir na trama, entender o que tá acontecendo, tem a questão do racismo que vai sempre permeando, enfim, interessante. Só que assim, é um filme de vampiros. Esse é o problema do filme, né? Vamos começar por aí. Ele é demonstrado isso, né? No próprio cartaz do filme já tem lá, né? Meio que evidente isso. Então não é nenhuma surpresa, não tô dando nenhum spoiler agora. Então assim, essa questão da trama sobrenatural dos vampiros, ela cai literalmente de paraquedas no meio do filme, literalmente. Inclusive o vampiro chefe lá, ele cai do céu, assim, literalmente. Então assim, não há a menor preparação, não se tem um clima sobrenatural no início do filme, em tudo que tá acontecendo ali. Então, isso pra mim ficou uma coisa forçada, entendeu? Porque cai do céu. Ele tá contando uma história sobre pessoas, seres humanos, conflitos ali, e de repente parece um vampiro, assim, entendeu? E aí começa a regimentar pessoas, morder outras pessoas, e aí é óbvio que eles vão lá atacar o bar deles, né? Por quê? Porque eles tentam estabelecer uma subtrama, né, de que a música, quando ela é muito boa e tocada com muita paixão, muita sinceridade, ela abre portais, né, para outros mundos, passado, presente e futuro, mas isso também pode atrair forças malignas, né? Então essa é a única conexão com o sobrenatural que o filme se coloca no começo, mas assim, não tem assim um desenvolvimento disso. Eles inclusive colocam uma personagem ali que é uma negra, né, que era ex-esposa de um dos irmãos, que ela tem ligação ali com o sobrenatural, ela tem os patuás dela, as poções e tal, mas em nenhum momento é colocado na trama essa situação, né, de que, olha, tem alguma coisa aqui nessa cidade rondando. Eu acho que, assim, ficaria muito mais rico, muito mais interessante, ia criar um clima de mistério muito maior, do que simplesmente jogar essa bomba no meio do filme, assim, né. Ficou muito parecido com aquele filme Um Drink no Inferno. São dois filmes completamente esquizofrênicos, né. O primeiro mostra lá uma dupla de irmãos que são bandidos, raptam uma família pra fugir, e fica o filme inteiro aquela tensão, eles fugindo da polícia e tal, assim, de repente eles param num bar no meio do deserto lá, cheio de vampiro, e aí vira um filme de terror, bem trash, gore, podreira, daqueles assim, nossa senhora, não tem uma coisa a ver com a outra, né. É divertido? É divertido. Mas ali pelo menos é um clima mais de comédia, né? Agora aqui é tudo levado a sério, né? Então quando chega essa parte dos vampiros, que os vampiros aparecem realmente, vão até o bar lá, o filme descarrilha, né? Porque ele tava seguindo uma toada ultra realista, de mostrar a vida daquelas pessoas, né? Como elas lidam com o racismo, com a coisa deles querer liberdade, né? E a liberdade muitas vezes é só através da música. De repente aparecem os vampiros e começa a atacar eles, né? E aí fica aquela coisa, não, o vampiro só pode entrar quando é convidado. Aí aquela coisa que fica chata, né? Porque sobram poucos personagens e eles começam a agir da forma mais estúpida possível, quando era simplesmente muito mais fácil eles terem agido de outra forma para lidar com a situação. E aí quando tem um ataque, é uma coisa mal feita, você não vê o que tá acontecendo, porque tem um monte de vampiro e basicamente ali 5, 6 pessoas, eles ficam lutando com os vampiros, né? Não tinha nem como eles conseguirem vencer os vampiros, né? Só que aquela câmera aqui, que você não enxerga o que tá acontecendo, tremida, aí corte rápido, né? Os personagens, um aqui fica conversando enquanto tá acontecendo um massacre do outro lado, né? Os vampiros, em nenhum momento eles têm força sobre-humana, na outra eles são pessoas que parecem que são normais, então não tem uma consistência, né? E fica aquele monte de clichês do gênero, né? Que sempre aparece alguém na última hora pra salvar a pessoa, então enfim, infelizmente essa parte do vampiro, do sobrenatural, ela não combina com o resto do filme, e
ela poderia ter sido melhor, como eu falei. Poderia o tempo que ele perdeu com muita coisa no começo que não era necessária para mostrar ali a situação, a mise-en-scène, né, a história dos irmãos, ele podia ter usado isso para construir também, né, o lore dos vampiros, aquele mundo mais sobrenatural ali, para daí quando chegar no final, ele simplesmente ter esse encontro, né? E seria muito mais interessante. Do jeito que foi, fica uma coisa jogada, uma bomba que cai no meio do filme. E tem também no final ainda, né, tem um ataque da Ku Klux Klan ao celeiro lá, onde eles faziam os shows e tal. E aí o filme vira uma espécie de filme do Quentin Tarantino, com muita violência, tiroteio, né? O Michael B. Jordan agindo igual um Rambo da vida, te dando tiro pra todo lado. É uma coisa assim que também não combina. Outra oportunidade perdida, né? Eles poderiam, já que vai colocar esse elemento da Ku Klux Klan atacando, colocasse então a Ku Klux Klan atacando eles antes dos vampiros chegarem, né? Pra daí, na hora que os vampiros chegam, eles terem que se unir, né? Aos negros, né? Pra não morrerem, e aí perceberem, né? Que o racismo é uma coisa ruim e tal. Daria pra fazer uma construção muito mais interessante sobre esse assunto do que eles realmente fizeram, né? De simplesmente jogar os caras. E depois tudo que acontece, toda aquela violência, de vampiro, de gente morrendo, ainda vem a Ku Klux Klan no fim, entendeu? Atacar os caras de uma forma assim, nexo, assim. É uma pena. Eu achei que o filme é muito bonito, assim, o visual, a fotografia, ele é bem dirigido, os atores são bons, assim, mas infelizmente ele acaba querendo virar uma salada, assim, sabe quando você pega uma salada e mistura tudo, assim, e fica um negócio indigesto? Não dá, entendeu? Não deu certo. E fica até a própria interpretação do Michael B. Jordan, que é um excelente ator, eu acho que foi, assim, comprometida porque os dois personagens são muito parecidos em características, nas roupas que usam, maneira que falam. Não tem uma diferença gritante entre eles. Os dois são durões, os dois são arredios, os dois são caladões, né? Os dois têm uma situação mal resolvida ali com mulheres, né? Bem parecidas, assim. Então, eu, por vezes, não sabia qual era um, qual era outro, né? Eles chamam um é faísca, o outro é fumaça, né? O apelido deles. E pra mim, sempre eu não sabia quem que era um, quem que era outro. Eles podia ter feito uma coisa mais acentuada, né? Um dos irmãos podia ser mais humorado, né? Mais brincalhão, mais solto, enquanto o outro era mais fechadão, né? Ou alguma coisa da sexualidade dele, ser mais gritante. Não, o filme, assim, os dois são muito parecidos e fica difícil de distinguir um do outro, assim. No final, uma ceninha pós-créditos, que não é exatamente no final dos créditos, mas entre, né, entre os créditos principais e o início daqueles créditos finais, que mostra uma coisa do futuro, tal, que eu achei interessante também, mas como eu falei, né, fica tudo carregado nessa questão do sobrenatural aí, que no final das contas ela parece que não tinha nada a ver com o filme, né? Foi ali, caiu literalmente do céu, assim. Então eu dou 3 estrelas para esse filme, acho que vale a pena assistir, é interessante, mas ele realmente não cumpre o que promete, assim. Ele parecia ser algo muito mais profundo, muito mais dramático, e acaba virando aí um mero filme de terror bobo, né? Com muitos clichês, muitas situações implausíveis, muitas coisas assim, incoerentes, né? Que nem eu falei, uma hora tem superpoder, na outra não tem, né? Pessoas agindo de forma completamente idiota, para mim a coisa que mais pode acabar com um filme de terror é esse, né? Porque a gente tem que se conectar com os personagens. Quando você vê um personagem de filme de terror agindo de uma forma completamente idiota, que ninguém agiria daquele jeito, numa situação daquela, você fica meio que torcendo pros bandidos, né? Pros monstros atacarem e matarem todo mundo. Então, infelizmente, é uma promessa que não se cumpriu. Mas vamos ver, quem sabe os próximos filmes dele aí ele acerta mais.